Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar estudando os livros da Bíblia e hoje é o dia do livro de Tito, que na verdade é uma carta, uma epístola, escrita pelo apóstolo Paulo a Tito, que era um dos líderes da igreja nessa ocasião. Essa carta foi escrita por volta de 63 a 65 a.C., quando Paulo estava na Macedônia, depois da prisão dele, que nós comentamos lá em Roma. E ele chama Tito de verdadeiro filho, ou seja, filho na fé. Porque Tito se converteu através das viagens missionárias de Paulo, através do ministério dele ali, aprendeu com Paulo e nesta ocasião ele era um líder ali da igreja local. E Paulo fala para ele que tinha deixado ele em Creta para resolver alguns assuntos ali da igreja. Então vamos começar a ler no capítulo 1, versículo 5, para que nós possamos entender aqui algumas coisas. Então diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então ele está querendo dizer o seguinte: olha, eu te deixei em Creta para você resolver algumas coisas da igreja e que você coloque em cada cidade dessa região, cada localidade ali principal, um presbítero, ou um líder, ou um bispo, como diz aqui, para que você possa te ajudar ali no ministério, para que possa levar a palavra para mais pessoas e que fique organizada ali a igreja de Cristo. E ele fala de algumas características dessas pessoas. Então, do versículo 6 em diante, ele fala assim: olha, toma cuidado para você escolher bem as pessoas que você vai colocar na liderança. Então, pessoas que sejam honestas, fiéis, que não sejam bêbadas, que não gostem de beber, que não sejam mulherengos, que sejam maridos de uma só mulher, que sejam pessoas calmas, mansas, que não sejam irritados. Então, ele está falando aí algumas características aqui a partir do versículo 6 de como deveria ser essas pessoas para ele colocar ali como liderança. Por quê? O que nós falamos de Cristo tem que mostrar o que nós vivemos. Senão fica aquele negócio, né? Falo o que eu faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então nós temos que refletir aquilo que Cristo tem feito em nós. Porque se não faz em nós, como é que vai fazer nos outros que a gente vai falar, né? Então é isso que ele fala aqui no capítulo 1. E ele disse, depois a gente vai ler aqui, que dentre essas pessoas, para ele tomar cuidado, porque tem alguns que são falsos enganadores. Então, eles começam a colocar princípios, como se fosse uma seita, um desvio, né, da palavra original e correta do Evangelho de Cristo. Então, vamos ler lá no capítulo 1, no versículo 10, ele fala assim, ó: porque existem muitos insubordinados, faladores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão, já vou explicar para vocês. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. O que ele está dizendo aqui? Quando nós vamos falar de Cristo, nós temos que nos atentar ao que a palavra diz, nos abster dos nossos achismos, né, de coisas da nossa emoção. Nós temos que passar, aqui ele estava explicando para ele, né, que eles deveriam passar exatamente o que Cristo tinha revelado. E esses enganadores estavam colocando assim algumas coisas para misturar ali na palavra, para deturpar o verdadeiro ensino da palavra. Então, por exemplo, os da circuncisão, que ele fala aqui, o que é isso? Tinham alguns judeus naquela região, né, que se diziam convertidos, mas que falavam que se você aceitasse a Cristo, você também tinha que aceitar tudo aquilo que o judaísmo pregava, né? Afinal de contas, Jesus era um mestre judeu, né? Era o Messias, esperado dos judeus. Então, eles queriam colocar que eles tinham que seguir vários tipos de regras. Aí você vai falar assim, por que isso aí é tão assim importante a ponto dele chamar a atenção aqui? Porque, na verdade, esse tipo de ensino levava a ideia de que nós temos que seguir várias regras, rituais, temos que fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê, para conseguir a nossa salvação. E isso é completamente contrário ao Evangelho de Cristo. O que o Evangelho de Cristo fala? Que não é pelas obras que nós vamos ser salvos, mas pela fé.
nós vamos acreditar que existe um Salvador que se compadeceu de nós, porque nós temos erros, nós o tempo todo estamos sujeitos a errar, por mais que nós queiramos fazer a coisa certa, fazer tudo direitinho, não é porque nós somos bonzinhos que nós vamos para o céu. Não é isso que diz a palavra. A palavra diz que aquele que crer no Senhor Jesus no seu coração e confessar com a sua boca será salvo. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque se nós mesmos pudéssemos ser salvos com as nossas obras, a gente não precisaria de um Salvador. Então entendam que o que eles estão querendo colocar elimina a necessidade de um Salvador, isso é demoníaco, né? Isso é contrário a Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Ele morreu lá na cruz, não, ele morreu em vão. Ele morreu por quê? Porque nós não íamos conseguir sozinhos. Por mais que a gente queira acertar, a gente erra. Na carta que nós vamos estudar de João, diz que não há um sequer sem pecado, e se nós dissermos que nós não temos pecados, nós somos mentirosos. Claro que a gente, quando aceita Jesus, não vive no pecado, a gente faz o possível, a gente tenta de todas as formas não pecar, mas mesmo assim a gente erra. Muitas vezes a gente erra, às vezes até em pensamento, você fica irritado, você fica nervoso, ou faz alguma coisa. Então, o pecado é uma condição do ser humano, e o ser humano não consegue por si só se salvar sozinho. Então, ele precisa de um Salvador, isso é a essência do Evangelho. Esse Salvador é Jesus Cristo, que assumiu esse pecado que a gente não conseguia eliminar de nós mesmos, ele tirou, colocou sobre ele, pagou por ele com a sua própria vida, ressuscitou e nos levou juntamente com ele para a vida eterna. Então, essa é a essência do Evangelho. E essas seitas estavam querendo dizer que você vai ser salvo porque você vai fazer as obras certas. A palavra não diz isso. A palavra diz que nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus e através da nossa fé. E que depois que nós somos salvos, nós ficamos tão gratos a Deus pelo que Ele fez conosco, que aí a gente começa a praticar boas obras. A gente muda por dentro, a gente fica constrangido com esse grande amor de Deus. A gente quer se parecer mais com o nosso mestre e por causa disso nós fazemos boas obras, entendeu? As boas obras são consequência da nossa salvação e não a causa para que nós sejamos salvos, né? Então, ele está querendo explicar nesses poucos versículos isso, para ele tomar cuidado com quem ele coloca como líder, porque às vezes a pessoa que vai ali como líder, aparentemente é uma pessoa boa, etc., toda ali religiosa, mas que vai acabar ensinando coisas erradas. Então, isso a gente aplica na nossa vida hoje, tomando cuidado com o que a gente ouve, tudo que você ouvir, tudo que as pessoas vierem te ensinar, você procura na Bíblia. Se tiver na Bíblia, ok. Se não tiver na Bíblia, você descarta. Né? Então, por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia, para que ninguém te engane. Né? A gente precisa saber o que é certo, porque quando uma pessoa vier falar o que é errado, você conseguir detectar. Por isso, nós estamos fazendo esse estudo para você estudar os livros da Bíblia. Ok? Vamos lá. Depois ele fala aqui embaixo uma característica dos cretenses na época, né? Das pessoas ali de Creta, como é que era aquela comunidade. Então ele fala assim, ó, no versículo 12: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, porém, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Então ele está dizendo assim, eles têm uma característica aqui de serem mentirosos, então eles inventam coisas, né? Eles se justificam com mentiras, eles são preguiçosos, então tinha essa característica daquele povo. Então ele estava falando para repreender eles, não para massacrar eles, mas para repreender para que eles sejam sadios na fé, para eles entenderem que, olha, Cristo agora morreu por vocês, então vocês não têm que mentir. Né? O diabo é o pai da mentira. Jesus é o caminho e a verdade. Assim vai, né? Para que a pessoa fosse sendo transformada por Cristo. Então, ele fala aqui algumas dessas características. Depois, no capítulo 2, ele fala até, eu quero, antes de entrar no capítulo 2, eu quero ler o versículo 15, que ele diz assim, ó. Vamos ver do 14, ó. E não se ocupem com fábulas judaicas, que eram aqueles que eu falei para vocês, judaizantes, né? Não, se você aceitar Jesus, você tem que se circuncidar. Se você aceitar Jesus, você tem que fazer, não tem que fazer nada. Você tem que
agora buscar o seu processo de santificação. Então ele fala no 14, não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Veja aqui como está no coração, né, a pureza. Porque tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidas. Então, por exemplo, se ele chegasse e falasse assim, você aceitou Jesus, tal, né, aprendeu lá sobre o evangelho, você não pode comer carne de porco. Porque os judeus não comiam carne de porco, e porco é um animal imundo, porque isso aqui... Não tinha nada a ver aqui o porco, o que eles iam comer ou deixar de comer. Então ele está falando assim, a pureza vem dos olhos, do coração, da consciência. Tudo é puro para aquele que é puro. E tudo é impuro para aquele que é impuro. Você pode comer a coisa mais pura do mundo, mas se o cara é impuro no coração, ele é sujo. Tudo é sujo para ele. Então ele está explicando isso aqui. No capítulo 2, ele fala no começo sobre como deveriam ser as pessoas depois de convertidas e tudo. Então ele fala de várias classes de pessoas, por exemplo, como devem se comportar os idosos, como se devem comportar os jovens, as moças, os servos. Então ele fala, por exemplo, servo não seja desobediente ao seu senhor, que você trabalhe com vontade, com diligência, que você não furte, não roube, que os jovens busquem mais as coisas espirituais do que as carnais, que os idosos sejam exemplo para aqueles que são mais novos. Ele está dando assim algumas orientações aqui de comportamento nesse capítulo 2. Aí do versículo 11 até o 14, ele meio que faz um resumo assim do que é essa verdade do evangelho. Vamos ler? Diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa, piedosamente, falando da forma de agir, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que ele disse que ele voltaria. Então, que a gente estivesse sempre aguardando a sua volta de uma maneira correta de agir, né? No 14, a qual a si mesmo, está falando de Cristo, né? Se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, através do seu sacrifício, nós vamos ser zelosos de boas obras, né? Então, ele faz aqui um resumo, né, para Tito. Aqui você vê que ele fala, essa linguagem da Bíblia tá uma linguagem assim mais rebuscada, mas assim, ele fala de uma forma mais profunda, porque Tito meio que entendia o que ele estava querendo dizer aqui, né? E aí depois ele fala que a salvação pela graça é que leva às boas obras. Aquilo que eu estava explicando para vocês, né? Não é as boas obras que levam à salvação, não, é a salvação que leva a boas obras, né? Então, ele fala aqui características de como nós deveríamos ser depois que nós estivéssemos andando com Cristo. Então, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, lembra-lhes que se sujeitem aos que o governam, às autoridades, ou seja, que não fossem rebeldes, né? Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, tudo que for bom, que for uma boa obra, você esteja pronto, esteja diligente, né? Não difamem a ninguém, então não sejam pessoas que ficam falando mal dos outros, que ficam inventando coisas. Nem sejam altercadores, mas cordatos, ou seja, pessoas mais pacíficas, sem arrumar confusão, né? Dando provas de toda cortesia, ou seja, que seja benigno. O que ele está falando aqui? Que as pessoas que aceitaram a Cristo têm que desenvolver os frutos do Espírito. Porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo, o Espírito de Deus vem habitar dentro de nós. E esse Espírito de Deus habitando em nós produz frutos, que nós já estudamos lá no livro de Gálatas. Quais são esses frutos? Amor, paciência, paz, alegria, benignidade, ou seja, delicadeza, bondade, domínio próprio, paciência, etc. Né? Então, todas essas coisas passam a ser desenvolvidas em nós quando nós temos o Espírito Santo. Você começa a perceber assim, você vai fazer um negócio assim,
aquilo te incomoda, você sabe que não é para fazer daquela forma, ou quando você erra, você comete ali um pecado, aquilo te incomoda, você já logo pede perdão, você começa a olhar para as pessoas de uma forma mais misericordiosa, você se coloca no lugar das pessoas, então você tem mais paciência, mais tolerância, mais amor pelas pessoas, e assim vai indo, né? Esse é o nosso caminhar, essa é a nossa mudança quando Cristo habita em nós. E é isso que ele está falando aqui, para que ele ensinasse isso para eles, para que eles pudessem desenvolver esses frutos do Espírito Santo. Aí ele fala no versículo 9, então nós estamos no 3:9. Diz assim, ó: evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidade, são fúteis. Porque assim, eles ficavam discutindo sobre, a cor da túnica de Jacó, e não falavam exatamente o que precisava falar. Então, assim, ele está falando, evita essas coisas inúteis, que vocês se concentrem naquilo que é importante para a salvação das pessoas e para a edificação, para que as pessoas tenham um crescimento em Cristo. Depois ele faz algumas saudações finais, né? Aí ele fala para ele se apressar com essas obras que ele tinha que fazer e ir ao encontro dele ali na região da Grécia, da Macedônia. Esse livro é um livro curto, é uma carta bem objetiva, destinada a um líder da igreja, né, que é Tito, para que ele pudesse orientar, para que ele pudesse administrar ali as dificuldades, as confusões que aconteciam naquela região. Então, Paulo está orientando a Tito para que ele pudesse colocar esses pontos ali para a igreja. O que a gente aprende com essa carta? Que nós temos que entender o verdadeiro sentido da salvação, que se nós temos uma salvação em Cristo, então nós temos que externar isso através do nosso agir, né? A nossa vida tem que mudar se nós temos Cristo em nós temos que mudar o nosso proceder, nós temos que ser luz para as pessoas e temos que tomar cuidado com falsos ensinos e falsas doutrinas que estão por aí e que podem nos enganar. Você pode pensar assim, mas isso era naquela época. Não. Se você olhar na internet hoje, tem tanto ensino falso, tem tanta bobagem que estão falando em nome de Cristo. Então, assim, para que você saiba o que é certo, você precisa conhecer a Bíblia. Para você identificar que alguém te falou alguma coisa errada, então você tem que conhecer o que é certo. Por isso que eu te estimulo com esses programas a que você estude a palavra. Você vê, é um livro tão pequenininho, são 3 capítulos, 2 páginas, isso aqui você lê em menos de meia hora, né? Então, leia esses livros, estude, pare, identifique ali algumas situações que Deus vai falar com você na tua vida e que você saiba a palavra de Deus, ali que você escreva ela dentro do teu coração, para que quando alguém vier falar algo que não vem de Deus, imediatamente o Espírito Santo possa te ajudar e te orientar. Amém, queridos? No próximo programa a gente vai estar falando de Filemon, e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que você leia a Bíblia, leia esse livro que nós estudamos, leia Filemon, que nós vamos falar no próximo programa, e que Deus abençoe grandemente, ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.